desta noite. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela bênção da vida, obrigado pela oportunidade de estarmos conectados aqui, poder oferecer a Ti um culto, ouvir a Tua palavra. Neste momento invocamos a presença do Teu Santo Espírito. Fala conosco através da Bíblia, encha o nosso coração de paz, de segurança, de certeza de que um dia nós estaremos contigo no céu e que esses dias aqui, eles são passageiros. Nos ilumina agora. Nós suplicamos a tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Lembra que eu escolhi apenas os milagres de João. João escolhe, e aí há uma divergência entre alguns comentaristas. Alguns colocam 7 milagres, outros colocam 9 milagres. Nós vamos optar pela maioria, vamos nos 9 milagres. E nós vamos terminar, então, o mês de outubro, estudando esses milagres do Evangelho de João. Lembra, João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Ele usa a palavra sinal. O objetivo do Evangelho de João, e eu tenho repetido isso, porque você não pode esquecer, o objetivo de João ao escrever o seu livro era justamente provar para as pessoas de que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer compartilhar, ao escolher aqui os sinais, esses milagres, ao escrever o Evangelho, ele tem em mente a ideia da divindade de Jesus, que na época em que João escreve, ela era um pouco contestada. Então, esse é o contexto do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 9 e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. O ideal seria que nós lêssemos todo o capítulo. São 41 versos, pastor. Nós vamos dormir. Mas, por favor, me acompanhe aí, pegue a sua Bíblia. Você que está em casa, talvez a maioria esteja em casa. Por favor, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo 9 e depois nós vamos entrar em detalhes aqui. O bom é que você está em casa. Nós só estamos em 4 pessoas aqui na igreja. O Gustavo falou que eu posso pregar até às 10 horas, então está tudo certo. Então, mesmo que a gente gaste um tempinho a mais aqui, não tem problema. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9. Amém? Acharam aí? Tudo certo? Podemos ler? Você aí, irmã Laura, de Floreal, achou? Está comigo? Você de Valentim Gentil, vamos lá? Uma saudação de novo para minha sogra, né? Ela tem acompanhado aqui as nossas transmissões. Dona Edith, um abraço. Vamos lá? Vamos ler então. Capítulo 9, verso 1 diz o seguinte: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, com a lama untou os olhos do cego e então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem então dizia: sou eu. E então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele?
Ele respondeu: eu não sei. Esse é um milagre. Você conhece essa história. Porém, há um desdobramento nessa história. Por isso, eu vou convidar você a continuar lendo, porque há um desdobramento, não é só um milagre em si. João relata o desdobramento dessa história, o que vai acontecer depois do milagre. Então, continua lendo, verso 13 diz o seguinte: levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então, há um problema aqui, porque a cura desse cego de nascença, ela ocorreu no sábado. Continua lendo. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve uma divisão entre eles. Verso 17. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade, poderá falar por si mesmo. Verso 22. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estão se referindo a Jesus. Verso 25. O cego respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Verso 30. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Verso 35. Jesus ouviu o que eles tinham expulsado o homem. E ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já o tem visto e é ele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos,
o pecado de vocês permanece. Esta é a história. A história é longa, a história é comprida, porque a história ela continua depois do milagre. Não é só o milagre em si. João, ele não apenas relatou o milagre, mas ele relatou a continuação desta história. Você conhece a história, nós lemos. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o verso 2. Por quê? Porque os discípulos, ao verem aquele homem cego, e ele era conhecido, alguns livros comentam até que esse homem tinha perto de 40 anos. Então, ele era um homem conhecido, era um mendigo, as pessoas estavam acostumadas com ele. Então, quando os discípulos viram aquele homem, eles logo perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Ora, um doente, isso diz o Talmud, o livro dos judeus, um doente não se recupera da sua doença antes que todos os seus pecados lhe sejam perdoados. Os judeus acreditavam que o pecado é castigado nesta vida. Então, quando alguém era cometido de uma enfermidade, de uma doença, isso era a mão de Deus pesando sobre a pessoa, era um castigo. Então, por isso a ideia, eles perguntam, mas espera aí, foi ele que pecou ou os pais pecaram? Ellen White diz que Satanás levou o povo a acreditar que a doença e a morte procedem de Deus. E é muito comum, quando nós vamos a um velório, as pessoas falarem assim: não, foi Deus que permitiu, foi Deus que quis. Queridos, o diabo fez com que nós acreditássemos que as enfermidades e a morte são provocadas por Deus. Não são. Não é Deus o causador das enfermidades. Não é Deus o causador da morte. Aliás, o plano original de Deus, a morte não existia. Por isso que a morte é uma intrusa. Nós não vamos explicar, nós não entendemos, nós não aceitamos. Porque o homem não foi feito para morrer, não era esse o plano de Deus. Mas o diabo conseguiu inculcar na mente da humanidade de que Deus é o responsável, o culpado pelas enfermidades, pela morte. Agora, a pergunta então que vem é: por que então nós sofremos? Por quê? Por quê? E eu vou deixar para responder essa pergunta lá no final, tá bom? Lá no final eu vou responder essa pergunta. Eu vou continuar lendo o texto, porque há algumas coisas que aconteceram aqui. Olha só, verso 6 e no verso 7, Jesus agora vê aquele homem e ele diz assim, ele cuspiu na terra, e ele fez ali um lodo, fez um barro, ele untou os olhos do cego com aquele barro e mandou que ele fosse até ao poço de Siloé e ali ele se lavasse. Agora, há muita coisa acontecendo aqui. Eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: não, ele tinha uma deformidade nos olhos, ele não tinha os olhos, por isso que Deus usou o barro para formar os olhos. Eu já ouvi outras pessoas falarem que ele não tinha as pálpebras. Enfim, querido, nada disso está escrito na Bíblia. Nada disso está escrito na Bíblia. O que nós sabemos havia uma crença popular entre as pessoas do Oriente, na época de Jesus, de que a saliva, ela tinha poder curativo. Isso nós sabemos. Era uma tradição, era uma lenda urbana. Eles acreditavam nisso. Não que de fato a saliva ela tem algum poder curativo. Não, nada disso. Mas eles acreditavam que sim. Ora, nós sabemos, porém, que tal crença não tem procedência. Jesus usou a saliva apenas para fortalecer a fé daquele homem.
Querido, não há virtude alguma na saliva, no barro ou na água aonde ele se lavou que pudesse restaurar a visão daquele homem. O poder não estava na saliva, no barro ou na água aonde ele se lavou. O poder estava em Jesus. Não é a primeira vez que Jesus vai usar a saliva para curar alguém. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, ele cura um gago. Ele era gago e surdo. E Jesus cura o gago usando a sua saliva, colocando a sua saliva na língua daquele gago. Então não era a primeira vez. Não é a primeira vez que Jesus está usando esse método, essa forma. O que você tem que entender é que não há poder curativo na saliva, no barro e na água que aquele homem ali recebeu. É lógico, a água é terapêutica, sem dúvida. A argila é terapêutica, sem dúvida. Mas, querido, a saliva de Jesus, o barro que ele usou ali e a água onde aquele homem se lavou, não tinham virtude e poder para restaurar a visão daquele homem. Agora, todo esse processo fez com que os fariseus ficassem indignados. Primeiro, porque aquele homem diz ser um cego de nascença e foi curado. Segundo, ele atribui essa cura a Jesus. E terceiro, esta cura aconteceu em um sábado. E então, agora, os fariseus, eles estão preocupados, porque eles querem entender o processo do milagre. Eles querem entender como Jesus fez isso. E essa pergunta, ela se repete aqui, no capítulo 9, 4 vezes. Vamos ler? Olha só, verso 10 diz assim. Então lhe perguntaram, e agora são as pessoas que o conheciam. Perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Verso 10. Olha agora, verso 15. Agora são os fariseus que estão interrogando esse homem. E eles dizem, então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Como podia ver? Verso 19, eles perguntam agora para os pais daquele jovem, daquele homem. É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? E de novo, lá no verso 26, eles vão perguntar pela segunda vez àquele jovem. E no verso 26 diz, perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E querido, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Eles estão fazendo a pergunta errada. A pergunta não é como, a pergunta é quem fez. Mais importante do que o processo é quem realizou o processo. Ora, eles estão querendo entender o milagre. Todos nós temos a tendência de querer saber como, de entender o funcionamento do milagre, em lugar de simplesmente crer no Salvador. O único que pode realizar um milagre. Ora, nós estamos preocupados, nós queremos entender, saber como. Ora, como que ele fez isso? Se você nasceu cego, como ele fez esse milagre? A compreensão do processo, supondo que isso fosse possível. Chame os químicos. Um segundo atrás era água. Um segundo depois era vinho. Chame os químicos do mundo. Digam para eles responderem o que aconteceu. 4 dias Lázaro estava morto. Jesus o chama para fora e ele sai. Chame os médicos. Eles conseguem explicar o que acontece? Querido, os milagres, eles não têm explicação. Aliás, os milagres não precisam ser explicados. Nós é que queremos, parece que temos uma sede, nós temos essa tendência. Não, mas como ele fez? Isso não era o mais importante.
A pergunta mais importante era: quem fez? Quem fez? A compreensão do processo, e imaginando que isso fosse possível, não é garantia de experimentar um milagre. Ora, se eu entendesse o processo, isso não quer dizer que eu receberia um milagre. E eu volto a dizer, milagres não se explicam. Por isso, se chama milagre. Não há explicação. Jesus quebrou alguns mandamentos dos judeus. Primeira coisa, ele curou no sábado. Isso não era permitido. Segunda coisa, ele cuspiu no chão. E ele misturou. Isso não era permitido. Os judeus usavam vinagre quando estavam com dor de dente. E eles faziam um bochecho com vinagre. Porém, se eles estivessem com dor de dente no sábado, eles não podiam fazer o bochecho. Eles engoliam o vinagre, porque misturar qualquer coisa no sábado não era permitido. Então, Jesus quebra algumas regras. Nós já estudamos sobre isso em milagres passados. Eles estão indignados com Cristo, porque ele curou no sábado. E porque ele quebrou algumas regras dos judeus. E eles estão querendo entender o processo. Preocupados com o processo. E sem dar valor naquele que poderia realizar um milagre. Outro fato curioso dessa história é a atitude dos pais desse homem. Porque os pais desse homem agora, eles são chamados para poder responder diante do Sinédrio. Eles vão lá para dar explicação, para dizer assim, olha, de fato, esse aqui, ele é o filho de vocês? E de fato, ele nasceu cego? Então agora, diga para nós como ele está vendo. E se você ler, a resposta, ela é evasiva. Os pais não respondem, eles fogem. Olha só, acompanha comigo aí, o verso 20 até o verso 22, diz assim: então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Verso 22. Os pais dele disseram isso, porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha agora a preocupação dos pais desse homem. Ora, se nós dissermos que foi Jesus quem o curou, nós receberemos uma disciplina. E durante 30 dias não poderemos participar na sinagoga. Por isso a resposta que eles dão é evasiva. Eles não querem assumir um compromisso. Eles não querem assumir um compromisso. E eles jogam toda a responsabilidade para quem? Para o filho. Ele tem idade. Pergunta para ele. Ele tem idade suficiente. Pergunta para ele. É impressionante como hoje ainda há pessoas que não querem um compromisso verdadeiro com Jesus. Ainda há pessoas, inclusive dentro das igrejas, que não querem um compromisso sério com Jesus. Por quê? Porque estão com medo do que as pessoas vão dizer sobre elas. Estão com medo de sofrerem algum tipo de perseguição. Estão com medo de serem desprezadas pela sociedade. E há muitas pessoas que andam à margem do cristianismo, porque não têm coragem de assumir um compromisso verdadeiro com Cristo. Aquele homem é chamado de novo. Eles querem resolver o problema. E aquele cego, agora não mais cego, ele é chamado de novo. Mais uma vez, ele é inquirido, ele é questionado, ele é perguntado o que de fato aconteceu.
Ora, ele já havia dito que Jesus era um profeta. E querido, na época de Jesus havia algumas coisas, alguns milagres, alguns sinais. Os profetas na época de Jesus, para provar que era um profeta verdadeiro, teria que repetir alguns milagres dos profetas passados. Ele reconheceu que Jesus era um profeta. Os fariseus não aceitaram. E ele é chamado de novo. E eu quero ler com você de novo o verso 31, o verso 32 e o verso 33. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Olha o testemunho, querido, que esse homem dá. A verdade é revelada por um cego. A verdade do poder, da divindade de Cristo é revelada por um mendigo. Ora, se ele não fosse da parte de Deus, ele não poderia ter realizado este milagre. Ora, nós conhecemos a história, nós sabemos que Deus não atende a pecadores. E eu quero abrir um parênteses aqui, que eu quero dizer para você. Talvez Deus não tenha atendido a sua oração, porque você ainda tem pecados escondidos, pecados encobertos. Talvez seja por isso que Deus não atende. E não é porque Ele é mau, não é porque Ele é ruim, não. Você conhece o que está escrito lá em Isaías capítulo 59? Não é a mão de Deus que está encolhida, não é porque Deus está surdo, não. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ora, querido, se eu insisto em viver deliberadamente na prática do pecado, eu estou afastado de Deus. E o pecado me separa. Ora, você tem clamado a Deus por um milagre, você tem pedido a Deus por alguma coisa especial na sua vida. E eu digo para você, você tem algum pecado escondido? Você tem algum pecado acariciado? Meu irmão, minha irmã, enquanto você não abandonar esse pecado, Deus não vai responder a sua oração. Por quê? Porque os pecados nos afastam de Deus. É a conclusão que esse homem chega. Ele só pode ser de Deus, porque se ele não fosse de Deus, ele não teria realizado o milagre. Imagina, eles que eram os doutores da lei, eles que eram a liderança religiosa da época, que se gabavam por cumprir a lei, por fazer tudo certinho, mas não tinham poder para realizar milagres. Como um tapa na face desses homens. Eles agora se veem obrigados a rechaçarem de uma vez por todas aquele homem, e eles o expulsam. O tempo passa. E esse homem vai se encontrar com Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu li uma frase ontem, e essa frase está matutando na minha cabeça desde ontem. A frase é a seguinte: exibições públicas de afeto por Deus nunca compensarão a desobediência privada. Eu vou repetir a frase. Exibições públicas de afeto por Deus
nunca compensarão a desobediência privada. Não adianta, dentro da igreja ou diante das pessoas, você dizer que ama Jesus, se escondido das pessoas, você negligencia os mandamentos de Deus. Pensa nisso. O tempo passa. E esse homem, ele vai se encontrar com Jesus. Ele se encontra com Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Como que eu sei disso, pastor? Como o senhor sabe? Como o senhor sabe? Ora, ele se prostra e adora a Jesus. Ele reconhece que Jesus é Deus. Ele reconhece que Jesus é Deus, o Criador, o Salvador, o Redentor. Ele se prostra para adorá-lo. E essa história termina Jesus colocando em xeque os fariseus. E o verso 39 diz: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Você já ouviu aquela ilustração? Não é uma ilustração, é até um chavão, é um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Já ouviu isso? Já ouviram? O pior cego é aquele que não quer ver. E aqui estava uma liderança que não queria ver a verdade. Continuaram nos seus pecados. Jesus disse: eu vim para juízo, a fim de que os que vêm não vejam. E os que não veem, e os que vêm não vejam. E os que não veem, vejam. Uma confusão. Lá em Mateus capítulo 15, verso 14, Jesus se refere aos fariseus como guias de cegos. Cegos guiando outros cegos. O pior cego é aquele que não quer ver. Querido, Deus falou com você hoje. De alguma maneira você foi tocado pelo Espírito Santo para abandonar um pecado. Você pode agir de duas formas: aceitar a mensagem de Deus, ou simplesmente agir como um cego espiritual. Agir como um cego espiritual. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas não se esqueça de que o pecado te separa de Deus. E eu quero terminar, quero voltar lá no início. Lembra? Eu fiz uma pergunta. Por que que nós sofremos? Por quê? Por quê? Essa foi a pergunta dos discípulos. Afinal, quem pecou foi ele? Foi os pais? Por que que ele é cego? Por que ele é cego? E aí a pergunta talvez seja: pastor, por que eu tenho um câncer? Pastor, por que que o meu lar não está firmado? Por que a dificuldade nos relacionamentos da minha casa? Pastor, por que eu fui demitido? Pastor, por que eu vivo com uma depressão? Por quê? Pastor, por que eu não consigo conviver com os meus filhos? Por quê? Por que que nós sofremos? Por que que você e eu? Por que que nós sofremos? Sabe qual foi a resposta de Jesus?
A resposta de Jesus era muito simples. Jesus respondeu para os discípulos: ora, não foi ele que pecou, não foi os pais que pecaram. Ele sofre para que se manifeste nele o poder de Deus. Por que nós sofremos, queridos? Por quê? Para que na nossa vida se manifeste o poder de Deus. Por que eu tenho problemas? Por que eu tenho que lidar com coisas ruins? Porque esta é a forma de eu ver o poder de Deus. Esta é a maneira de eu sentir o poder de Deus cuidando da minha vida. Por isso, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma doença, diante de qualquer coisa que tire o chão de você e você perca as esperanças, meu irmão, esta é a oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Simples assim. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Você acha que eu não tenho lutas? Você acha que eu não tenho problemas? Eu sei que não é fácil. Mas eu quero desafiar você, querido, a crer na palavra de Deus. Eu quero desafiar você nesta noite a acreditar nas palavras de Jesus. E se Jesus, eu creio nisso. Jesus está falando com você agora. Ele está falando com você nesse momento. E Ele está dizendo, Ele está respondendo a sua pergunta. Filho, sabe por que você está passando essa dificuldade? Sabe por que você está enfrentando esse problema? Sabe por que está tão difícil? Porque o meu poder vai se manifestar na sua vida. Creia, querido. Creia. Creia nas palavras de Jesus. Seja qual for a sua dificuldade, o seu problema. Eu sei que é difícil. Uma vez eu fui visitar um jovem. Era um adolescente ainda. Um menino alto, boa pinta, um bom garoto. E ele estava sendo assediado por algumas empresas para que ele fosse um modelo. Ele era um jovem bonito. E ele disse para mim: pastor, eu não quero mais ficar na igreja. Eu não quero continuar na igreja mais. Eu vou seguir a minha carreira de modelo. Um ancião me acompanhava nessa visita. E num determinado momento, eu disse para aquele jovem, diante de tantas coisas que ele me disse, de tantas ofertas que ele recebeu, de tantos sonhos que ele agora armazenou e tinha a expectativa de que acontecesse. Eu disse para aquele jovem: filho, dá uma chance para Deus. Dá mais uma chance para Deus. O ancião que me acompanhava me deu um cutucão. Que isso, pastor? Que conversa é essa? Na ideia, ele não estava errado. Na verdade, Deus é que dá chances. Mas eu disse para aquele jovem, para que ele desse uma chance para Deus. E é exatamente a mesma coisa, querido, que eu estou pedindo para você. Creia, creia, acredite, acredite no poder de Deus. Acredite no poder de Deus. Está sofrendo? Está difícil? Está complicado?
Está faltando as coisas? O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Dá uma chance para Deus. Dá uma chance. Você crê nisso? Você pode dizer aqui, você pode escrever para mim. Aliás, você pode dar essa resposta para Deus, porque, querido, você não está respondendo para mim. Aliás, eu não acredito que eu vim aqui porque eu quis. Esta mensagem não está sendo pregada porque eu quis. Deus tem uma mensagem para você. Então, quando você responde aqui, querido, você não está respondendo para o pastor, você está respondendo para Deus. E eu insisto. Dá uma chance para Deus. E responda aqui. Eu creio. Diga aqui. Eu creio, pastor. Eu creio. Escreva. Escreva. Eu creio. Querido. E eu vou pedir uma coisa para você hoje. Eu quero combinar uma coisa com você. Você está escrevendo aqui, eu creio. Escreva aqui, eu creio, escreva. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha só. Quando você for dormir hoje, e quando você for fazer a sua oração, eu gostaria que você fizesse como Jacó fez. Não termine a sua oração antes de ser abençoado por Deus. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Eu não sei. Algumas vezes eu já fiz isso. Eu estou desafiando você. Você está dizendo aqui, pastor, eu creio nisso, eu creio no poder de Deus, eu quero dar mais uma chance para Deus. Então, eu estou desafiando você, hoje, quando você for dormir, quando você for fazer a sua oração, e você for deitar, não termine a oração, não levante da oração, enquanto Deus não abençoar você. Combinado? Pode ser assim. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. É o que Jesus disse. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer. Agradecer pela tua palavra, que nos consola, nos conforta, traz esperança, certeza. Obrigado porque ouvimos aqui nesta noite a voz do teu Espírito. Pai, nós temos tantas lutas, nós temos tantas dificuldades, enfrentamos tantos problemas, e nós aqui estamos escrevendo, dizendo que nós cremos. Por quê? Porque nós queremos sentir, ver o teu poder na nossa vida. Por favor, Senhor, se manifesta em nós. Por favor, Senhor, venha até nós e nos segura nos teus braços. Estamos cansados, Pai. Estamos vivendo por uma pandemia, não sabemos quando isso vai terminar. Estamos perdendo pessoas queridas. Pessoas queridas nossas estão internadas. E nós estamos clamando para que o Senhor venha, para que o seu poder se manifeste e para que o Senhor nos tome nas tuas mãos. Porque está difícil, Senhor, caminhar sozinho. Está difícil viver aqui neste mundo. É por isso que nós clamamos para que o Senhor, por favor, abrevie, ó Pai, esse tempo. Volta logo, Senhor. Volta logo. Para que possamos, de forma definitiva,
ter o teu poder na nossa vida. Nos segura nos teus braços. Nos mantém firmes mais esta semana. Atende, Senhor Deus, o clamor do nosso coração. São as bênçãos que nós suplicamos. Não porque nós merecemos, mas nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.